Boa noite, agora oficial, 19h59, e vamos começar aqui. Mais uma aula feliz no dia 20/4/2020, né? Qual que é o ponto? Nós vamos continuar o nosso curso. Então eu vou começar a falar com os senhores a respeito de listas e de laços de repetição. Aí alguém pode virar e falar assim, poxa, mas para um pouquinho, você vai continuar com a matéria? Sim, eu vou continuar com a matéria. Até porque na hora que eu estiver trabalhando com as listas, na hora que eu estiver trabalhando, muito dos problemas e dificuldades, se tiverem ainda com relação ao código Python, eles vão aparecendo aqui, os senhores vão poder, a gente vai tirando dúvida a respeito deles, tá? Então isso aí vai ser um processo natural. Então não tem em Python, no desenvolvimento, tá travando mais para alguém? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Alô, os senhores estão me ouvindo? Tá tranquilo. Beleza. Bom, então é o seguinte, essa questão, Letícia, eu também acho que pode ser alguma coisa da internet. Mas fica tranquila porque vai estar gravado, tá? Eu acho que isso, a grande vantagem dessas aulas remotas, na minha opinião, é ter esse momento presencial, não presencial, né, virtual aqui que nós estamos tendo, mas o fato de ter essas aulas gravadas posteriores, né? Então, consegue pegar e continuar. Aliás, beleza, tranquilo. Aí o que acontece? Vocês estão com os links, né? Eu estou mandando para vocês, mandei lá tá no grupo, tá? Se alguém não conseguiu o link, alguém me pediu, falou, eu não estou acessando, aí eu mandei um arquivo, que é um doc, com todos os links, inclusive com link e explicação da aula, do que é aquela aula, tá? Então vocês me dão um toque aí, se tiver, não estão tendo acesso, por favor. Bom, mas voltando, então qual que é o lance? Python é uma coisa contínua. Desenvolvimento, linguagem de programação de forma geral, é uma coisa contínua. Você vai trabalhando nesse processo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos continuar com esse cara. O que eu vou fazer? Então, eu vou criar um programa novo aqui para mim, ó. Beleza? Vou criar um programa novo que vai ser o PRG 001 de hoje, tá? Depois eu publico isso daqui, eu mando para a Menócia, a gente coloca lá em cima no como é que chama? No Classroom para vocês. Bom, bora lá. Até o momento, variável para nós estamos acostumados a falar assim, ó, variável, por exemplo, nome é igual a Maria Eduarda. Então, eu estou acostumado a ver isso. Então, isso aqui, para mim, é uma variável. O que é uma variável? É um label, é uma etiqueta que eu dou para eu procurar na memória do computador depois alguma coisa. No caso aqui, eu sei que o nome é Maria Eduarda. Eu poderia chegar aqui e fazer isso daqui, V1? Posso. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso daqui, falar que V1 é igual a Maria Eduarda. Quero ver você depois lembrar o que é V1, daqui uma semana, quando você parar de mexer com esse programa. Então, um dos pontos importantes é o quê? Lembrar o nome das variáveis, ser um nome significativo, né? Então, quando eu falo que nome é igual Maria Eduarda, eu imagino que nome, eu não sei o que está lá dentro, mas deve ser o nome de alguém, né? Deve ser o nome de alguém. Se eu chego e falo assim, ó, idade é igual 34. Então, eu não sei o que está dentro de nome, mas deve ser o nome de alguém. Idade, eu não sei o que é idade, mas deve ser a idade de alguém, né? 34. Então, você tem noção, o nome da variável, ela é significativa, ela é representativa. Então, eu consigo ter essa imaginação de cara crachá do conteúdo que lá está. Então, esse que é um ponto. Mas o que é importante? Isso aqui nós já vimos, isso aqui são águas passadas.
Mas a grande questão aqui dentro, o grande papo desse momento, é o seguinte: nós estamos acostumados a ver um para um. Nós estamos acostumados a ver falar assim, ó, nome. Qual o seu nome? Agora, e se eu pensasse o seguinte, e se eu colocasse nomes? E se eu colocasse nomes, né? Eu posso colocar, o Python me permite ter uma lista de nomes. Lista é uma das estruturas que o Python possui. Basicamente, o Python tem três estruturas importantes. O Python tem três estruturas importantes. Eu tenho listas, uma lista, que ela é representada por colchetes. Eu tenho as minhas tuplas, e aí eu já falo a diferença entre elas, que são representadas por parênteses, e eu tenho as minhas dicionários, que são representados por chaves. Cada uma desses símbolos aqui, ó, cada um desses símbolos, eles vão me dar uma estrutura de dados diferentes. As duas de cima, elas são basicamente, não dá para falar que é a mesma coisa porque são diferentes, mas uma lista, ela é uma coleção de valores que eu posso acessar por posição. Então, por exemplo, eu posso vir aqui. Quando eu falo em lista, eu estou pensando nisso daqui, ó. Deixa eu abrir um novo PowerPoint para nós aqui, ó. E vamos montar uma lista. Quando eu penso numa lista, eu estou pensando no seguinte. Eu vou chegar e vou falar assim, ó. Nomes é igual. Nomes é igual. Aí eu vou colocar o sinal de quê? Vou colocar o sinal de colchetes. Vou colocar o sinal de colchete. Eu vou colocar um colchete desse lado e vou colocar um colchete do outro lado, aonde vai terminar. O que tiver aqui dentro, faz parte, são elementos dessa lista que eu estou trabalhando. São elementos dessa lista que eu estou trabalhando. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos montar a nossa... Essa lista que eu estou trabalhando. Então, vamos colocar o primeiro elemento que eu tenho. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer o seguinte. O primeiro elemento vai ser João Pedro. Beleza. Opa! Cara, peraí. Cara, meu teclado tá lastimado. Então eu vou vir aqui e falar assim, ó. Vai ser João Pedro. Pedro, para mim, então, vai ser um elemento que vai estar dentro da minha lista. O outro elemento que eu vou colocar aqui vai ser a Marília. Vou colocar a Marília aqui dentro. Vou colocar um outro elemento que eu vou colocar dentro dessa lista, vai ser o Pedro. O outro elemento que eu vou colocar nessa lista vai ser a Manuela. Dentro da lista. Então, pronto. Então, eu tenho uma relação de nomes aqui dentro dessa lista. Como que eu sei quem é quem? Primeiro ponto importante, eu vou ter um símbolo especial, que é a minha vírgula. Então, essa vírgula aqui, ela é um elemento que ela vai representar a separação entre cada um dos elementos que eu vou ter aqui dentro. Então, eu vou ter o elemento João Pedro, vírgula,
eu vou ter o elemento Marília, vírgula, eu vou ter o elemento Pedro, vírgula, eu vou ter o elemento Manuela. É o último elemento? É o último elemento, eu não preciso de vírgula. Então, nessa hora aqui, eu tenho quantos elementos aqui dentro? Eu tenho o elemento 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 elementos nessa lista. Então, se eu perguntar assim, por exemplo, qual que é o tamanho dessa lista aqui, ó? Se eu pegar dessa posição até aqui, se eu pegar dessa posição até... Opa! Dessa posição até aqui, eu vou ter um total de 4 elementos, tá? Vou ter um total de 4 elementos, que é cada um deles. Aí a pergunta que vem na minha lista, aí vem uma outra pergunta. Legal, tudo bem. Então eu sei que quando eu perguntar de nomes, eu vou ter essa sequência. Ou melhor, esse conjunto. Usando quem? Usando colchetes para organizar esses dados, para agrupar esses dados, esses elementos que eu estou colocando aqui dentro. Se eu perguntar quantos caras tem aqui dentro, eu posso verificar que o número de elementos existentes dentro dessa lista é justamente cada um desses pontinhos aqui. Cada um desses pontinhos. Só que cada pontinho isso daqui é diferente desse outro cara aqui, ó. Se eu vim aqui, tirar essa Marília daqui, pegar esse Pedro daqui, colocar para cá, o número de elementos é o mesmo, os elementos são os mesmos, mas existe uma diferença significativa. A posição dos elementos não são iguais. Posição dos elementos, sim. Pensa o seguinte, pensa numa lista, ó, lista é isso daqui, ó. Lista é isso daqui. Lista é eu pegar esse cara daqui até aqui, lista é eu pegar esse cara até aqui e pensa nele como se isso daqui fosse uma rua. Isso daqui como se fosse uma rua. Tá? Chega a Dona Floriana aqui em Guaxupé, olha no começo dela. Você para naquela posição, olha para a Dona Floriana, se posiciona lá, olha para a Dona Floriana. Zoom, olhando reto. Legal, você tem uma lista. Ali você tem uma lista. Bom, legal. Eu tenho uma lista do quê? Eu tenho uma lista de endereços. Eu tenho uma lista de casinhas. Então, quer dizer que cada número daquela lista, ela é uma posição específica da minha lista. A mesma coisa acontece aqui. Se eu perguntar para você, qual é o endereço do João Pedro na rua Dona Floriana? Na rua. Então, qual que é o nome da rua? O nome da rua é isso aqui, ó. Dona Floriana. Então, Dona Floriana é a minha lista. Beleza. Olhando para Dona Floriana, qual é o endereço do João Pedro? O endereço do João Pedro é a posição daquele elemento dentro da minha lista. O endereço do João Pedro é a posição daquele elemento dentro da minha lista. E como que eu sei qual que é o endereço dele? A posição que ele tem. Simples. Cada posição aqui tem um número que identifica ele. Então, eu tenho a posição 0, eu vou ter a posição 1, eu vou ter a posição 2, e eu vou ter a posição 3. Vou ter a posição 3. Então, a minha lista, ela começa no 0, primeiro elemento da lista, 0. Primeiro elemento da lista, 0. Primeiro elemento da lista, 0. Próximo elemento, o endereço do anterior mais 1. Começo no 0, qual que é o próximo elemento? 1. Próximo elemento, 2. Próximo elemento, 3.
Próximo elemento. Nesse caso eu não tenho, mas se eu tivesse 4, 5, 6 e assim indefinidamente. Então, quando nós pensamos em lista, estamos pensando num vetor. Olha a matemática voltando aí, gente. Estou pensando num vetor linha, aonde eu coloco começa na posição 0 e eu vou aumentando mais um, seguindo a sequência. Se nós olharmos a posição aqui embaixo, pensando nessa lista aqui embaixo, essa é a mesma lista dessa, não é? Eu não troquei a Marília e o Pedro de lugar? Ah, então o lugar do Pedro aqui vira 2, aqui vira 1? Não. Isso daqui, ó, a mesmíssima sequência que eu tenho aqui, eu trago para cá. Então, na posição 0 dessa lista é a mesma do João daqui. A posição 1 dessa lista é diferente dessa outra. Aqui o valor da posição 1 é o Pedro. Aqui o valor da posição 1 é a Marília. Aqui a posição 2 é a Marília. Aqui a posição 2 é o Pedro. Aqui continua a Manuela na posição 3. Então, isso daqui me é a lista. Tá? Então, é esse arranjo de valores delimitados por colchetes. É um arranjo de valores delimitado por colchetes. Essa é a minha lista. Aí alguém pode me perguntar o seguinte: tá, você falou a lista. Qual que é a diferença de tupla? A diferença de tupla e lista é muito simples. Tudo que lista tem, tupla tem. A diferença é que tuplas não são editáveis. Então, uma vez que eu tenho uma tupla, eu não consigo trocar um valor, eu não consigo inserir valor, eu não consigo editar, eu não consigo trabalhar. Tupla é para leitura. Aí alguém pode falar assim para mim: nossa, mas por que eu vou usar? Se uma lista eu consigo editar, se uma lista tem tudo que tupla tem, e eu consigo editar, eu consigo aumentar, eu consigo fazer um monte de coisa, por que eu vou trabalhar com tupla? Porque tupla, justamente por não ser editável e ela ter uma leitura numa sequência só, cara, você processa tuplas muito mais rápidas do que listas, tá? Então, digamos assim, é uma estrutura mais otimizada para leitura e tal. Tanto que você pode pegar as tuplas, cara, e põe para jambrar. Quando você quer ler, você põe para jambrar lá e vai embora. Esse que é o ponto. Quando você fala em dicionário, são estruturas de dados um pouco diferentes. Eu tenho chave, valor, tal. Aqui o conceito é um pouquinho diferente e é uma estrutura mais trabalhada. Por hora, nós não vamos mexer com tupla nem com dicionários. O nosso foco agora, nesse dia, nessa aula aqui, é trabalhar exclusivamente com as listas. Então, quando eu venho aqui e eu falo que os meus nomes, eu estou com um conjunto de nomes, eu vou falar o quê? Eu vou colocar a minha relação. E vou fazer no quê? Numa lista. Então, eu vou colocar a Maria Eduarda como elemento, vou colocar a Manuela como um elemento, vou colocar, vamos pintar mais aqui de menina, Aline Coelho como elemento. Quem mais está aqui? Vamos dar uma olhada aqui na nossa lista. Andressa. Quem mais está aqui? Douglas, Eduardo, Gabriel, Gilson, Isaac, Kaique, Laura. E a Laura aqui. Então, nesse ponto aqui agora, vamos tirar esse cara daqui por enquanto. Então, nesse ponto que aqui estamos, nós temos uma lista com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ah, legal. Bom, vamos printar isso daqui, vamos ver como fica isso daqui? Vamos fazer o seguinte,
Vamos criar primeiro uma outra, só com o nome, e vamos falar que vai ser do Lucas. Lucas, cadê o Lucas? Lucas Fernando. Lucas Fernando. Eu não coloquei o nome de menina aqui. Então, vamos dar um print primeiro. Um print primeiro. O que é um print? Estou imprimindo na tela. Quem que eu vou imprimir? Vou imprimir só nome. E aí eu vou colocar, só para a gente ter certeza que o programa vai finalizar legal, a última mensagem que eu vou colocar vai ser fim da aplicação. Ou seja, essa string aqui que vai sair, quando eu ver essa string, é porque todo o programa foi processado e foi executado. Vou colocar esse cara para jambrar. Vou pegar o meu terminalzinho aqui. Aqui embaixo. E vamos rodar esse cara aqui, ó. Então, quando eu ponho para rodar, ó, vocês estão vendo aqui legalzinho, ó? Deixa eu limpar a tela minha aqui. Esse Lucas Fernando aqui, ó, é justamente essa linha 9 aqui, ó. Essa linha 9. Esse fim da aplicação aqui, ó, é a minha linha 11. É a minha linha 11. Até aqui não é para ter nenhuma novidade. Alguma tirando a linha 6, algum problema por enquanto? Tranquilo por enquanto, né? Aqui, então, nós criamos uma variável, aqui nós imprimimos o conteúdo dessa variável, e aqui eu estou imprimindo uma string, não tem nada de novo aqui para nós. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse print aqui, eu vou imprimir os nomes. Vamos ver a diferença desse cara para esse cara aqui embaixo? Eu vou vir aqui, ó, e fazer print nomes. Vou salvar, vou limpar a minha tela aqui e vou rodar de novo o meu programa. Então, perceba que agora, olha como saiu o programa aqui, ó. Então, ó, esse Lucas Fernando que saiu aqui, ó, essa string aqui, é a linha 9 que está sendo impressa. Olha o colchete, coisa linda, ó. Olha o colchete, ó, representando o quê? Estou imprimindo uma lista. Então, o que eu estou colocando aqui dentro dessa lista? Eu estou imprimindo quem? Os valores que eu coloquei aqui, ó. Maria Eduarda, Manuela, Alice, Andressa, Laura. Perfeito, show de bola. Então, essa lista daqui, ó, perceba que isso daqui é diferente desse cara aqui de cima. Qual que é a principal diferença desse cara da linha 7 para a linha 6? A linha 7, ela está guardando uma estrutura que é um valorzinho, que é uma string. Eu fui lá e guardei. Quando eu estou colocando a minha lista, cara, a minha lista é uma coleção de valores. Ela é uma coleção de itens que eu estou colocando lá dentro. Então, assim, isso é um ponto importante. Então, para vocês terem uma ideia, na hora que vocês tiverem para imprimir um gráfico, o que você vai ter? Você vai ter aqui um vetor que vai ser seu eixo X, e você vai ter um outro que vai ser o seu vetor de eixo Y, e você pode ter um Y, um Z. Se você for pensar em 4D, você pode ter mais dimensões nesse processo, correto? Então, qual que é o lance? Vocês da engenharia vão trabalhar com o quê? Com matrizes, com vetores, plotagem de gráfica. Esse cara aqui é o primeiro passo. Tem aspas em cada nome. Por que tem aspas em cada nome? Eu não sei quem perguntou, desculpa aqui. Ô Danilo, por que tem aspas em cada nome? Porque eu estou colocando uma string. O aspas que aqui está é porque eu estou usando string. Então, eu estou representando uma string. Agora, eu posso muito bem fazer o seguinte. Idades.
idades, o que eu vou ter de idades? Eu vou colocar 24, vou colocar 35, vou colocar 44, vou colocar 18, vou colocar 21, vou colocar 32. 1, 2, 3, 4, 5. Não colocar mais um aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar mais um aqui. Colocar a Janaína. Então, aqui agora, o Danilo, poderia abrir no primeiro nome e fechar no... Não. Fazer assim, ó. Tira aqui. Não. Deixa eu só copiar isso daqui. Deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou, tá? Então, eu vou pegar isso daqui, tiro isso... Caraca, velho. Vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso, tirar isso, tirar isso, isso, e isso. Fazer assim? Essa que é a ideia, Danilo? Cara, isso daqui... Vamos imprimir isso daqui? Vamos imprimir isso daqui, ó. Vamos falar que isso aqui vai ser nomes Danilo. Tá? Então, eu vou ter o nomes Danilo, vou ter nomes, vou ter idade e tal. Então, eu estou imprimindo o nomes e eu vou imprimir aqui, ó, o nomes Danilo. E o nomes Danilo. Vamos rodar esse cara daqui, ó. Vou limpar a minha tela, vou rodar de novo. Opa, o que deu de errado? Nomes Danilo. Ali é que quando eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, o nome da variável ficou errado. Então, ó, perceba o seguinte, ó. Esse elemento, ó, esse Lucas Fernando que está aqui, ó, esse Lucas Fernando que está aqui é a linha 11. Esse nomes, olha como ele colocou, ó, abriu e fechou chaves, colchete, perdão, abriu e fechou colchete. Um elemento, segundo elemento, terceiro elemento, as aspas estão delimitando o conjunto de strings. Esse cara que aqui tá, ó, Maria Eduarda, vírgula, Manuela, vírgula, Aline, a aspa começa aqui e ela termina aqui. Isso daqui, ô Danilo, é um elemento só, é uma string só. Então isso aqui não está contando como 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes. Isso aqui está contando como se fosse um nome só, uma string só. Danilo, as aspas não delimitam o início... As aspas delimitam o início e fim de uma string. As aspas, elas delimitam o início e fim de uma string. Maria e Eduarda é uma string. Manuela é uma string. Aline Coelho é uma string. Andressa é uma string. Laura é uma string. Janaína é uma string. Cada nome é uma string. Temos isso explicado em nossos slides? Bom, se não tiver, tá agora e tá no vídeo. Aí fica já contigo, tá? Mas foi falado, sim, que as strings, a string ela é delimitada, uma string é delimitada por aspas. Isso foi falado, sim, com certeza, tá? Hoje, desculpa, menor, estou explicando menor. Olha que absurdo, desculpa, foi mal. Preciso começar a ler melhor os nomes aqui antes de continuar. Bom, mas aí, qual que é o lance aqui? Então, esse strings Danilo pega a gripe, né? Que isso aqui não está... E estamos trabalhando aqui. Bom, por enquanto, tranquilo com relação às listas. Entenderam o que é lista? Lista aqui... aí alguém pode perguntar assim, ó. Nomes, você colocou, por exemplo, uma lista só com strings. Idade, você colocou uma lista
só com número, só com número inteiro. Eu tenho que fazer isso? Não. Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar, sei lá, uma lista aqui, e falar nessa lista que eu vou ter o quê? Eu vou ter, sei lá, PP, vou ter 12, vou ter laranja, vou ter 23.23 e por aí vou afora. Ou seja, eu posso ter outra lista aqui dentro, posso ter outra lista aqui dentro, então eu posso fazer que eu vou ter chocolate 2312. Então eu posso ter quantas, uma lista pode conter quaisquer tipos de valores, entendeu? Então eu não sou obrigado, eu comecei uma lista com nomes, então eu só posso ter string. Não. Tanto que isso é um ponto importante. Quando você for montar a sua lista, a pergunta é, qual que é a lista? Quais são os componentes? Quais são os elementos? O que você vai trabalhar nessa lista? Isso é um ponto importante. Então, tem que estar tomando muito cuidado com essas questões. Então, a pergunta é, o que eu vou estar colocando dentro dessa lista, tá? Então, essa lista, na linha 8 aqui, ela está aqui para mostrar que eu não sou obrigado a colocar apenas valores do mesmo tipo. Eu posso colocar o que eu quiser lá dentro, eu posso trabalhar com o que eu quiser, beleza? Bom, mas por que eu faço lista? Eu faço listas porque eu preciso organizar valores. Então, que nem eu estava falando para vocês no começo, vamos montar um gráfico? Vamos montar um gráfico. Então, mas para montar um gráfico, eu vou ter o eixo X e vou ter o eixo Y. Mas o que é o eixo X? O que é um eixo Y? Nada mais é do que vetores. Então, eu vou ter o meu vetor, os meus valores numa determinada posição, num determinado eixo, vou ter os meus valores num outro eixo, e aí eu vou plotar os meus pontos. Então, tudo para nós vai girar em torno dessas listas, desses valores, tá? Bom, legal. Então, lista, primeiro conceito, já está arrumado na cabeça. Mas como que eu trabalho com lista? Como que eu trabalho? Aí fica uma pergunta bastante interessante, né? Porque, beleza, se eu vou lá e dou um print na orelha de uma lista dessa daqui, se eu dou um print numa lista dessa, eu estou imprimindo o quê? Eu estou imprimindo todos os valores. Se eu dou print numa lista dessa, eu estou imprimindo todos os valores. Mas e se eu quiser processar cada valor de forma individual? E se eu quiser pegar cada valor de forma individual? E se em vez de eu dar um print numa lista inteira, que nem nós fizemos aqui, pegar nesse formato, eu quiser, que nem uma laranja, eu vou descascar, né? Eu vou descascar, eu quero pegar cada um dos elementos, né? Bom, olha como a frase está montada, tá? Olha como a frase está montada. E se eu quiser processar cada um dos elementos? Ou seja, eu estou falando que eu vou fazer um processamento por elemento. Por elemento. Se eu vou fazer um processamento por elemento, significa que eu vou fazer uma repetição. Se eu vou fazer uma repetição, existe na computação blocos de repetição. Basicamente, nós temos dois blocos de repetição. Eu tenho um bloco de repetição chamado for, que é o que nós vamos olhar hoje, e eu tenho um bloco de repetição chamado while, que é um outro bloco que nós vamos ver mais para frente. Qual que é a diferença básica do for e qual que é tipo para o while? O for é aquele bloco de repetição que você olha, você tem uma noção de quantos elementos eu vou processar. Eu sei quantas vezes eu vou processar, eu sei o meu elemento. Então, por exemplo, se eu fosse montar um bloco de repetição para nos tirar dessa lista, dessa sala, então o que eu teria? Eu faria um laço de repetição que vai entrar na sala. Se vocês olharem aqui, não tem esse people 26 aqui, Existem nesse momento, nessa sala, 26 pessoas. Ou seja,
Isso aqui para nós é uma lista. Então eu poderia fazer o quê? Eu posso vir montar um laço de repetição que vai entrar na sala e vai tirar cada um dos elementos dessa sala na ordem. Então eu vou tirar primeiro quem? O Gustavo, eu vou tirar depois a Aline, eu vou tirar a Andressa, eu vou tirar o Danilo, eu vou tirar o Douglas, eu vou tirar o Eduardo, vou tirar o Gabriel, vou tirar o Giovanni, vou tirar o Gilson, vou tirar... E assim sucessivamente até chegar no final e tirar a Rayane. Então, existe uma sequência de valor, de processos que estão sendo realizados, que é o que eu quero fazer. Então, o for faz esse trabalho para nós. O for, ele faz esse trabalho para nós. Então, eu passo, normalmente, uma lista para ele, e ele vai ser executado dentro de cada um dos elementos dessa lista. Ele vai descascar a lista. Quando você fala de while, eu não tenho condição de saber quantos. Eu faço uma instrução condicional para esse cara. Então, ele vai ser executado enquanto for verdade uma determinada operação. Isso nós vamos ver cenas do próximo capítulo. Hoje, o que importa para nós é o for. Então, eu vou ter o for como instrumento de repetição, de laço de repetição. Então, como que eu faço um for? O for é extremamente simples. Eu venho aqui e falo... Opa, estou no lugar errado. O for eu faço extremamente simples. Primeiro é for. Primeiro é for. Aí eu faço assim. Eu vou criar uma variável que é a que vai receber o valor e vai entrar no laço. Então, eu vou falar aqui for. Vou criar a variável chamada nome. Em quem? Nomes. E aí eu vou fazer o quê? Aí, ó, perceba que tem esse recuo. Esse recuo aqui foi um dos pontos que algumas pessoas tiveram mais dificuldade aí na semana na resolução dos exercícios, tá? Esse recuo delimita, fala o bloco. Esse for vai ser executado quantas vezes? Vai ser executado o número de elementos que eu tiver aqui em nomes. Vai ser executado o número de elementos que eu tenho em nomes. Quantos elementos eu tenho em nomes? Eu tenho Maria Eduarda, vírgula, Manuela, vírgula, Aline Coelho, vírgula, Andressa, vírgula, Laura, vírgula, Janaína. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Cada um dos nomes vai vir, Maria Eduarda vem para o nome e entra no laço. Essa variável nome vai ter esse valor. Vamos dar um print em nome. O que eu vou fazer agora? Só para a gente ter noção da diferença, eu vou fazer um print em nomes. E esse print em nome aqui. Então, vamos rodar o aplicativo e vamos ver como está ficando o cara. Vou vir aqui, vou dar um clear e vou dar um Python para executar o programa. Então, perceba o seguinte, ó, essa primeira saída que aqui está, ó, essa primeira saída que aqui está, é esse linha 10 minha aqui, ó. Essa linha 10 minha aqui. Então, o que ele fez? Eu peguei a minha lista inteira e a imprimi. Eu peguei minha lista inteira e a imprimi. Então, se eu mandei imprimir a lista, o que é a lista? A lista é o meu colchete com os seus respectivos valores dentro dela. Colchete abriu, colchete fechou. Quais são os valores? As strings. Strings. Cada string delimitada por aspas. O que são as strings que eu estou imprimindo? Os nomes da minha lista. Então, eu estou colocando string, vírgula, string, vírgula, string, vírgula, string, vírgula, string, vírgula, string da lista. Só que quando eu entro no for, já muda de figura. For não. Por que for não? Porque o for, ele vai pegar cada elemento desse, vai jogar
dentro da variável, eu vou processar esse bloco, que neste caso está simplesmente pegando o nome, imprimindo o nome específico. Perceba que agora eu estou imprimindo a string. Eu não estou imprimindo a lista. Eu estou imprimindo pontualmente, ó, cada carinha desse. Como é que isso aqui está funcionando? Isso aqui está funcionando da seguinte forma. Vamos pegar aqui, ó. Então, eu tô essa aqui. Opa, cadê? Esse cara aqui. Esse cara. Vou aumentar aqui. Só para a gente ter um fundo aqui. Então, aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho essa daqui é o meu, é a minha lista. Isso aqui é a minha lista. Legal. Aí o que que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte. Eu estou fazendo um for de nome em nomes. E nessa hora aqui, eu estou recuando e estou dando print nome. Legal. Deixa eu colocar correr. Primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto. Isso daqui, ó. Essa base que aqui tá. Essa base que aqui tá é a sequência do programa principal. Essa base que aqui tá é a sequência do programa principal. Qual é o laço do for que eu tô que vai ser executado? O laço do for, o que que vai fazer? Eu vou dar um tab aqui, ó. Perceba que eu tô recuando o meu código. Perceba que eu estou empurrando o código para um lado e eu estou continuando esse código dentro dessa linha aqui, ó. Dentro dessa linha. Então, o que tiver dentro desse intervalo de recuo aqui, ó, dentro desse intervalo de recuo que eu coloquei, que é essa linha, vamos colocar essa linha com uma cor diferente aqui, ó. Vou falar que essa linha vai ser vermelha. Então, o que tiver dentro do recuo da linha vermelha, daqui para cá, significa que é o bloco do for. É o bloco do for. Saiu do bloco for, opa. Saiu do bloco for, eu vou imprimir o print fim da aplicação. Fim da aplicação. Então, isso daqui, ó, esse print voltou para o bloco principal. Então, a questão aqui é a seguinte. Enquanto eu tiver nome para processar, elementos a serem processados, esse bloco da linha vermelha vai ficar rodando. Chegou no final da linha vermelha, eu volto para o começo do for e verifico se eu tenho mais elementos. E eu vou ficar girando, ou seja, um laço de repetição. Então, o que que vai acontecer aqui dentro? Vamos pegar esse cara. Opa! Vamos pegar esse cara e colocar aqui. Bom, vou começar a processar. Vou. Quem que é o primeiro elemento que eu estou executando? O primeiro elemento que eu estou executando é esse cara aqui, ó.
O primeiro elemento que eu estou executando é esse cara aqui, ó. É a Maria Eduarda. Por que é a Maria Eduarda? Porque ele é o elemento da posição 0. Eu comecei o meu slide, comecei a minha lista. Eu pego ele. Então, nesse ponto, o que está acontecendo? Essa variável, esse nome que está aqui, ó, esse cara que está aqui, não quero fio, eu quero ele gordinho, quero ele vermelho e quero ele tracejado. Esse nome que aqui está, esse cara, vai vir para essa variável aqui, ó. Vai vir para essa variável aqui. Tá? Ela vai para lá. Então, se eu perguntar para você assim, qual é o valor de nome na posição 0? Qual é o valor de nome na posição 0? Esse é o meu índice. Na posição 0. Na posição 0 é Maria Eduarda. Então, essa string Maria Eduarda entra nessa variável nome, e aqui nessa posição aqui, na hora que eu dou esse print, vai sair quem? Vai sair Maria Eduarda. Maria Eduarda. Legal, muito bom. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, tem mais algum comando para ser executado aqui dentro? Dentro do bloco vermelho? Tem mais alguém? Não. Se tivesse, eu ia processar, eu ia realizar todos os comandos do bloco, o que eu chamo de bloco vermelho é essa área aqui, tá? Ó. Essa área que tá marcada ali com a linha vermelha. Recuada do for. Então, esse conjunto que está recuado ali dentro, ele ia ser executado até o final. Chegou na última instrução. Vou sair do for? Não saio do for. O que eu vou fazer? Volto de novo para o começo do for, lá no começo, volto aqui para o começo e faço uma seguinte pergunta. Eu tenho outro valor depois da Maria Eduarda? Esse ponteiro que aqui está, ele se desloca para cá. Ou seja, para a posição 1. Tem valor nessa posição? Tem. Tem valor nessa posição? Tem. Esse cara ele vem para cá, para a Manuela. O que vai acontecer agora? Essa Manuela vem para essa variável. Qual que é a saída desse momento aqui? Se eu voltar para minhas caras, é esse senhor aqui, ó. Essa Manuela que está aqui. Ó. Beleza? Processo todo o bloco vermelho inteiro. Processo. Se tiver conta, executo, faço o que for necessário. Toda a implementação, toda a lógica aplicada naquele laço. E o que é o laço? O laço é uma execução desse bloco. Executei o laço inteiro. O que vai acontecer? Eu venho para cá, vou tentar deslocar esse cara para a próxima posição. Tem valor aqui? Tem valor nessa posição? Opa! Tem valor aqui. Consigo processar isso. Legal. O que vai acontecer? Essa linha, quando eu entrar no meu bloco, quando eu entrar nesse laço, o que vai acontecer? A linha coelho vai ser impressa. Vou executar todo o bloco do for de novo, todo o laço do for no bloco, executo. Chegou no final, o que vai acontecer? Vou deslocar. Opa, só que faltou aqui, né? Aqui eu estou na posição 0, aqui eu estou na posição 1, aqui estou na posição 2. Agora, o que vai acontecer? Desloco esse cara para essa posição.
Tem valor nessa posição? Quem que é aqui? 0, 1, 2. Aqui é a posição 3. Tem valor nessa posição? Tem. Show de bola, maluco. Transfiro o cara para cá. Transfiro. O que eu vou fazer? Vou executar esse bloco daqui. Quem que é essa saída? Essa saída é essa Andressa. O que vai acontecer? Cara, vou pegar isso daqui, vou deslocar esse fiote de novo para essa posição. Quem quer? Tem valor nessa posição? Tem valor na posição, meu senhor. Que valor que é esse? A posição 4. Vou pegar, então, esse valor daqui, vou mandar para a variável. O que está saindo aqui? A Laura. Vou próximo passo. O que está acontecendo? Ctrl C. Vou mandar esse cara para essa posição daqui. Transferir o cara. Tem valor aqui? Tem valor? Como não, meu senhor? Tem valor sim. É a Janaína que está aqui, velho. Legal, então manda a Janaína para dentro do laço. Mandou a Janaína, ela veio para o nome, entrou no processo. O que está saindo? Está saindo a Janaína. E agora? Opa, Ctrl C, Ctrl V. Vou mandar esse cara para onde? Vou mandar esse cara para essa posição. Opa, mandar para essa posição. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é a posição. O que eu vou mandar? Espera um pouquinho. Mandar para essa posição? Tem alguém nessa posição? Não, não tem ninguém nessa posição. Se não tem ninguém nessa posição, o que acontece? Esse cara que aqui está, ele é nulo. Ele é zero, não tem ninguém. Se não tem ninguém, eu não tenho como colocar a cara para cá. Moral da história, eu saio do bloco, eu venho para cá, eu quebro o bloco. Eu não executo ninguém do bloco e vou processar a próxima linha depois do bloco. Ou seja, eu saio da linha 10, eu saio da linha 11, não executo a linha 12 e vou executar a próxima linha. Quem que é a próxima linha? A linha 14. Ficou clara essa jogada? Então, o for, ele vai pegar uma lista e ele vai processar cada um dos elementos de forma separada. O for, ele vai pegar cada um dos elementos e processar de forma separada. Isso é um ponto extremamente importante. Extremamente importante. É como se você tivesse pego pensa nesse nomes aqui, ó. Pensa nesse nome como uma mexerica. Quando você... Aí eu quero comer a mexerica. Você pega a fruta mexerica e enfia inteira na boca e vai mastigar com casca e tudo? Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai descascar. Você vai fazer o seu for. Então, você vai descascar a mexerica, que é o for. Então, mexerica. O que é nome? O nome é o gomo. Então, para cada gomo, você vai processar, você vai comer. Enquanto tiver gomos, você está comendo, você está ingerindo, está processando. Então, essa que é a lógica. Lista é uma coleção, lista é uma mexerica. Cada elemento da mexerica é um gomo, cada elemento da lista é um valor. Para processar esses caras de forma individual, eu tenho eu faço um laço. E aí eu pego cada um dos valores. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu essa questão de laço, questão de fila, laço? Sidney, Aline, Igor. Tranquilo? Igor. Ludmila, tá tranquilo? Maravilha. Maria.
Maria Letícia e Maria Luísa, tranquilas? A Ludmila demorou a responder. Ela devia ter deixado o celular correndo e foi para longe. Tranquilo. Bom, vamos lá então, ó. Então vamos continuar com o nosso brinquedo aqui, ó. Vamos continuar com o nosso brinquedo aqui. Então, eu tenho nesse ponto aqui, ó. Eu tenho nesse ponto o quê? Eu sei que eu peguei a minha... Eu sei que eu tenho a minha lista, que eu coloquei os meus nomes. Então, a lista é uma coleção de valores. A lista é uma coleção de valores. O for é o laço, é um instrumento que eu uso para digerir esses elementos. E aí, mas espera um pouquinho. Não, eu não acredito em você. Eu não acredito. Alguém aí, vamos lá, o Sidney. Sidney olha para mim, ele tá sorrindo com essa cara aí. O Sidney tá olhando para mim e falando assim, eu não acredito que tem índice nesse negócio, não. Não acredito. Pô, o cara tá pagando de gatão aí, mostrando essa lista, fazendo form. Que índice que é esse? Que nem, por exemplo, aqui, ó. Nós estamos falando aqui que na posição 4, eu estou pegando a Laura, tá trazendo a Laura. Eu estou pegando aqui na posição 3, tá acessando o Andrés. Não tá estranho isso. Eu não acredito. Não acredito. Sério, sem rir. Não acredito. Poxa, mas para um pouquinho. Então vamos provar. Porque vamos provar. Isso é uma coisa que tem que ficar bem esclarecida. Então, o que eu vou fazer aqui? Para provar que eu tenho índice, eu vou colocar esse cara para dormir e o meu for para dormir também. Por que eu estou colocando eles para dormir? Porque eu quero fazer um print, na minha listas aqui, ó, print, nomes. Mas eu não quero fazer print nome solto. Vamos colocar a lista junto aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu não quero imprimir solto, eu quero printar um elemento da minha posição. Quero printar um elemento da minha posição. Quero vir aqui e printar a Andressa. Para eu acessar esse valor aqui, eu preciso saber a posição. Qual é a posição dela? 0, 1, 2, 3. Então, aqui em cima, como que são as minhas posições? Esse cara aqui está na posição 0. Esse cara está na posição 1. Esse cara está na posição 2. 2. Esse cara está na posição 3. Esse cara está na posição 4. E esse cara está na posição 5. Legal. Como é que eu imprimo, então, o valor dessa posição? Eu simplesmente chego aqui e faço isso, ó. Abriu, fechou colchete e eu passo o índice daquela posição. Vamos imprimir isso aqui e ver como fica? Vamos executar? Primeiro, vamos dar um clear nesse cara e vamos imprimir esse senhor aqui. Então, então, esse print aqui de cima, essa saída que aqui está, essa saída aqui, ó, essa saída é a impressão da linha 11, essa aqui é a impressão da linha 11, essa segunda aqui é a linha 12, mas espera um pouquinho, não é a mesma variável minha? Não é nomes e nomes? Sim, é nomes e nomes. Mas espera um pouquinho. Qual que é a diferença da linha 10, da linha 11 para a linha 12? A linha 11, eu estou imprimindo a minha lista inteira. Eu estou pegando a minha lista e jogando lá, como estou imprimindo. A linha 12, eu estou imprimindo um valor, que é o valor da posição do índice 3, que é o que eu estou marcando ali. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou andar índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. E eu imprimo esse valor. Tá? Então, toda vez que eu pego uma lista
em vez de imprimir a lista, eu imprimo o nome da lista com o índice associado, eu não estou pegando mais a lista, eu estou pegando o valor. Eu não estou pegando mais a lista, eu estou pegando o valor. E eu posso processar esse valor. Legal. Só que aqui nesse jeito que nós estamos, aqui desse jeito que nós fizemos aqui, o que acontece? Eu tenho que saber qual que é o valor, qual que é o índice, né? E eu estou processando na unha, estou processando pegando no pelo o negócio, ou não é cavalgando no pelo, né? Puxando lá para fazer. Mas aí o for ele me facilita, por isso que o for ele é legal, porque o for ele vai pegar e vai processar todos esses itens aí de forma particular. Mas aí vamos supor o seguinte, vamos melhorar o nosso for aqui, ó. Vamos melhorar o nosso for aqui. E se eu quisesse falar o seguinte, que a Maria Eduarda tem 24 anos, que a Manuela tem 35 anos, que a Aline tem 44, que a Andressa 18, que a Laura 21 e a Janaína 32. Olha que interessante. Eu quero imprimir a seguinte mensagem. Quero imprimir assim, ó. Vou colocar um nome aqui. Vou colocar a idade, anos de vida. É isso que eu quero fazer. Então, consequentemente, aqui eu vou colocar o meu format, velho de guerra, e aqui eu vou colocar a variável A, a variável B. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou chumbar os valores aqui dentro. Eu vou colocar Zezé e vou falar 18. O que será que vai acontecer com isso daqui? Vamos colocar para jambrar esse programa? Vou dar um clear para limpar a tela. Vou colocar para jambrar. Opa! A Zezé tem 18 anos de vida. A Zezé tem 18 anos de vida. A Zezé tem 18 anos de vida. A Zezé tem... Mas, espera aí um pouquinho. Por que essa linha foi impressa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes? Essa linha 14, ela foi executada quantas vezes? 6. Por que ela foi executada 6 vezes? Ela foi executada 6 vezes porque qual é o número de elementos de nomes? 6. Quantas vezes esse for vai ser executado? 6. Uma para cada elemento. Mas espera um pouquinho. Por que o nome não foi usado aqui dentro? Porque o nome Maria Eduarda no laço 0, ele entrou aqui nessa variável nomes. Essa lógica nossa aqui, ó, ela continua acontecendo. Essa lógica nossa aqui, ela continua acontecendo. Mas por que você não a viu aqui, expressa nesse momento, e essa linha foi executada 6 vezes de forma igual? Porque nós não utilizamos em nenhum momento nós utilizamos a variável que nós pegamos. Então, o que eu poderia fazer para melhorar isso daqui? Eu vou tirar esse Zezé daqui, e vou colocar quem no lugar? Vou colocar a variável que eu peguei, nome. Uai, eu estou descascando a minha mexerica, estou pegando o gomo e não estou comendo. Não faz sentido um negócio desse. Então, eu vou pegar aqui e vou mandar rodar esse programa de novo. Bora lá para o console, vou limpar a minha tela, vou pôr para jambrar a bagaça e... Opa! Agora ficou mais interessante. A Maria Eduarda tem 18 anos, a Manuela tem 18 anos, a Aline Coelho tem 18 anos, a Andressa tem 18, a Laura tem 18 e a Janaína tem 18. Peraí, tá errado isso. Por que está errado? Está errado porque a idade da galera não é 18. A idade da galera está em outra lista
está em outra lista e eu não acessei essa lista. E eu não acessei essa lista. E aí, como é que faz esse negócio? Como é que faz? Como é que eu vou pegar o valor da outra lista? Como é que eu vou pegar o valor da outra lista? Alguém tem alguma ideia como é que eu faço para acessar esse cara aqui? Porque é o seguinte, ó, a Maria Eduarda vai ter 24 anos, a Manuela tem 35 anos. Como que eu associo o valor dessa lista com o valor dessa lista? Como é que eu faço essa associação? Como é que eu faço essa associação? Substituindo 18. Bom, Josiane, na trave, vamos fazer o seguinte, substituindo 18 por idades. Perfeito. Vou seguir esse raciocínio. Então, eu vou tirar esse 18 daqui e vou colocar o que aqui? Idades. Assim? É isso, Josiane? Faz sentido? Isso. Legal. Vou colocar isso para rodar. Vou limpar e vou rodar. Maria Eduarda tem abriu, fechou chaves, colchete, lista. 24, 35, 44, 18, 21. Manuela, 24, 35, 44, 18, 21. Faltou as aspas? Não, aqui não tem aspas. Se eu colocar aspas aqui, você está falando aqui assim? Assim? Isso daqui, se eu coloco assim, eu estou imprimindo a string idades. O que está faltando aqui? Hã? Nos números? Não, não, não. Os números são números mesmo. O raciocínio, ele está quase certo. Por que quase certo? Vamos por partes, como diria Jack, tá? Tá super legal a ideia. Vamos evoluir, tá super legal. Qual que é a diferença de eu falar de uma lista para uma variável? Qual que é a diferença de uma lista para uma variável? Uma lista é uma coleção. Uma lista é uma coleção. Uma variável, eu tenho um valorzinho. Uma variável, eu tenho um valorzinho. Tá lá, ô Zezinho, o Zezinho tá lá, quietinho e tal. Então, uma coisa é eu chegar no nome Maria Eduarda, na idade 24. A outra coisa é eu ter uma lista com um monte de gente, uma lista com um monte de idade. Só que que é o que faltou ali, que é o pulinho do gato para a idade da Josiane ali, é o seguinte: eu vou usar idades? Vou. Mas o que liga idades com nomes é o índice. Maria Eduarda está na posição 0, na mesma posição 0 de idade. Manuela está na posição 1. A idade dela está na posição 1 de idades. Lembra aqui que nós usamos, ó, nomes, colchetes 3 para acessar? Nomes, colchetes 3 para acessar? Então, o que está acontecendo aqui, eu preciso achar um mecanismo que me permita criar esse índice aqui para essa posição. Vamos desenhar isso aqui primeiro. Vamos voltar para a nossa prancheta. Então, vamos voltar para cá. Vou colocar mais um slidezinho aqui. Vou copiar esse cara que aqui está. Vou trazer para cá. E aí, vou fazer o seguinte. Colocar ele para baixo. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar esse cara aqui para baixo. E aí o seguinte, esse valor aqui, ele são esses caras.
Só um minuto que cara, meu teclado está desligando aqui. Né? Então, esse cara aqui... Opa. Aqui. O que está acontecendo aqui, ó? Eu vou espaçar mais os valores aqui, ó, para a gente conseguir fazer uma associação. Então, ó, na hora que eu tiver nessa posição aqui, ó, isso daqui não tem preenchimento, essa linha ela é gordinha, essa linha é vermelha e ela é tracejada. Então, ó, essa posição aqui, eu estou falando desse valor aqui, ó. Desse valor aqui. E esse valor é justamente quem? É justamente o meu zero. Minha posição, zero. Então, quando eu falo zero de nomes, eu estou falando zero de idades também. Estou falando zero de idade também. Quando eu falo, aí vamos fazer o seguinte, eu vou andar esse cara. Eu vou andar esse cara daqui. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou puxar esse cara para essa posição aqui. Vou falar agora, só que esse cara é só esse pedacinho aqui, ó. E aqui a posição 1. Essa posição 1 aqui, ó, essa posição 1, quem que tá nela? É esse 35 aqui, ó. É esse 35. Vamos mandar mais um. Vamos mandar mais um aqui, ó. Quem que é agora? Agora é a Aline. Agora é a Aline. Quem que é esse cara aqui? Essa aqui é a posição 2. Essa aqui é a posição 2. Quem está na posição 2? Posição 2? 44. Por que eu sei que eles estão separados assim, ó? Porque tá vendo a vírgula aqui, ó? A vírgula desse elemento, elemento, vírgula. Quem separa os elementos dentro de uma lista é a vírgula. Quem separa os elementos dentro de uma lista é a vírgula. Então eu tenho Maria Eduarda, vírgula, próximo elemento. Manuela, vírgula, próximo elemento. Coelho, vírgula, próximo elemento. Andressa, vírgula, próximo elemento. Idades, 24, vírgula, próximo elemento. 35, vírgula, próximo elemento. 44, vírgula, próximo elemento. E assim você vai sucessivamente. Então, o raciocínio que faltou ali, Josiane, foi o seguinte: você falou certinho. Eu tenho que chegar em idades, mas não é no vetor idade, porque quando eu falo de idades, eu estou pegando o vetor inteiro. O que me interessa é o valor na mesmíssima posição que eu tenho no anterior. O que me interessa é o mesmíssimo valor da posição que eu tenho desse lado. Então, qual é o valor, o índice da Maria Eduarda? É 0. Qual é a idade da Maria Eduarda? É o valor em idades na posição 0. Qual que é o valor da idade da Manuela? Qual que é a posição da Manuela? 1. Então, a idade da Manuela é o valor na posição 1 dentro de idades. Qual que é a idade da Coelho? A idade da Coelho, qual que é a posição da Coelho? É a 2. Então, eu vou pegar
Qual é o valor dentro de idades na posição 2? 44. Então, assim eu vou montando os meus vetores. Aí, vamos tranquilo aqui? Entendeu a associação dos dois caras? O importante ter em mente é o seguinte: lista é coleção, lista é coleção, lista é coleção. Se é coleção, cada valor tem uma posição. Se é coleção, cada valor tem posição. Se tem posição, cada posição tem sua referência, tem seu índice de referência. Então, e eu posso fazer o cruzamento desses caras em N list, porque eu estou pegando posições. Eu estou pegando posições. É isso que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada mais diferente. Estou pegando posições. Agora, quando eu volto para cá, a pergunta é: o que está faltando aqui é eu fazer um cochete e colocar um valor X aqui que eu consiga chegar no índice desse cara. Bom, existe uma forma inteligente, assim, existe o for, ele tem uma manha para fazer isso. Eu não vou fazer essa forma manha dele, porque vamos aproveitar e vamos fazer mais uma operação dentro do nosso for para mostrar que é um bloco. Então, o que eu vou fazer aqui para pegar essa operação? Como é que eu vou saber qual que é o cara que eu vou fazer isso? Alguém tem uma ideia? Uma coisa importante aqui é o seguinte: o que está acontecendo da linha 13 para cima e da linha 16 para baixo é o bloco, é o fluxo principal do meu programa. Chegou no 14, como é um laço, no caso aqui eu tenho só a linha 15, que eu vou ficar sendo repetida N vezes. Correto? Então, esse é um ponto. O que está dentro do bloco, do for, digamos assim, é confraria. Manja as comadres conversando na rodinha lá, os comadres. Então, a fofoca está ali, é um papinho que está ali. A galera que está para cima, a galera que está para baixo, nem sabe o que está acontecendo. A fofoquinha está ali, está dentro do reduto. Bom, o que eu vou fazer então? Aqui em cima, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de x e eu vou falar que essa variável é igual a zero. Por que essa variável é igual a zero? Essa variável ela é igual a zero porque zero é o valor inicial da minha posição. Esse valor inicial zero, eu estou colocando como zero, por quê? Porque ele é o valor inicial, é o índice inicial da minha lista. Como eu quero começar nesta posição, eu quero pegar do início. Qual que é o início? É o zero. Bom, legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu pegar do jeito que está aqui, vamos pôr para jambrar esse cara? Aqui? Desse jeito? Ó, criei a variável, tá? Se eu colocar isso para rodar, alguém tem uma sugestão da saída? Se eu colocar para rodar desse jeito, alguém tem sugestão da saída? Alguém tem alguma sugestão? Aqui, vamos lá, vamos pôr para jambrar que fica claro aqui. Então, perceba o seguinte, ó. Essa saída aqui em cima é o print da lista, tá? Então, daqui para baixo, a Maria Eduarda, a Manuela, tal, é o meu for. Então, a Maria Eduarda tem 24 anos. A Manuela tem 24 anos. A Aline tem 24 anos. A Andressa tem 24 anos. A Laura tem 24 anos. A Janaína tem 24 anos. Mas por que ficou tudo com 24? Porque é o seguinte... Porque eu cheguei aqui, ó, falei, ó, a minha variável de início é zero. E eu estou falando assim, ó, o nome
eu estou buscando do for. O for está descascando a mexerica. Então, o nome é o gomo que eu estou tirando da mexerica. Perfeito, tá andando. Por isso que eu tenho a Maria Eduarda, a Manuela, a Aline, a Andressa, a Laura, a Janaína. Mas o 24 é tudo igual. Por que o 24 é tudo igual? Porque o meu X é zero. Idades X. X é zero. Se eu for em idades na posição zero, é 24. Então eu não estou mudando. Não estou mudando. Como que eu faço para andar o meu X? Como que eu faço para andar o meu X? Quem tem uma sugestão? Alguém tem uma sugestão para eu andar o meu X? Mudar o valor. Como que eu mudo o valor dele, Andressa? X igual a 1. Mas, ó, na trave. Vamos fazer X igual a 1. Eu vou vir... Eu tenho que colocar na sequência. Então, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. X igual a 1. Beleza? Vou colocar para jambrar esse negócio aqui. Agora, ó, Maria Eduarda tem 24 anos. A Manuela, 35. Eduarda, o raciocínio está na trave. O que eu tenho que fazer para conseguir esse resultado seu de forma programada? Transforma isso aqui, o Eduardo, em fórmula. Ô Igor, for em idades, não. Simplesmente, eu tenho que fazer o quê? X é igual a X mais 1. Mais 1. Pronto. Se eu mandar rodar o programa agora, Maria Eduarda, 24 anos. Maria Eduarda, posição 0, 24. Manuela, 35. Manuela, posição 1, 35. Aline Coelho, 44. Aline Coelho, posição 2, 0, 1, 2, 44. Andressa tem 18 anos. Andressa, 0, 1, 2, 3. Andressa, 3. 0, 1, 2, 3, 18. Laura, 21. Laura, posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Janaína, 32. Janaína, posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, acabou, morreu. Simples assim. O grande lance aqui, é fazer as continhas. Esse cara aqui, ó, essa linha 15, essa linha 16, elas estão sendo executadas dentro do for. Então, o X, ó, lá na linha 13, eu falei que X era igual a 0. Morreu. Lá na linha 13, eu falei que o X era igual a 0. Morreu. Quando na linha 15 o X foi ser utilizado, o X está com qual valor? O X está no valor 0. Perfeito. Mas o nome que está aqui, eu estou no começo do meu laço. Eu estou com o nome também na posição 0. Então, eu estou com os dois caras casados. Aí eu fiz a linha 15. Eu estou no meu laço. O meu laço procura. Tem mais linha para eu executar dentro desse laço? Dentro do meu for? Tem. Eu vou fazer a linha 16. O que a linha 16 está fazendo? Está fazendo x mais 1. Então, quem que é o valor de x? O valor de x é 0. 0 mais 1, 1. Então, tem mais alguém para rodar dentro do meu for? Não. Não tem. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar para a linha 14, vou ver se tem mais um elemento. Tem mais elemento? Tem. Qual que é o próximo elemento? A Manuela. Legal. Vou descer. Vou fazer a linha 15 de novo. Só que a linha 15, qual que é o valor do x que está lá? O valor do x foi o que eu calculei no passo passado.
que era o 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Então, qual que é o valor de x que eu vou pegar agora? 1. Nessa hora, eu vou lá no idades na posição 1. Vou pegar o 35. Vou descer para a linha 16. Vou fazer o quê? X mais 1. 1 mais 1. Vou ter 2. Tem mais alguém para processar? Não. Vou voltar lá no for de novo, lá na linha 14, e vou perguntar: tem mais alguém para processar? Eu estou lá na Manuela. Tem mais alguém? Tem. Quem? Aline Coelho. Oh, legal. Então vou jambrar. Vou executar a linha 15. Qual que é o valor do X agora nesse processo? É o valor que eu calculei no processo passado. Qual que é o valor do X? É 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, pegar a Aline Coelho com a idade na posição 2. 0, 24, 1, 35, 2, 44. Aline Coelho, 44. Show! Tem mais alguém para processar nesse laço? Tem. Quem que é? A 16. Vou fazer o quê? O X mais 1. Quem que é X? 2. Mais 1, 3. Tem mais alguém para processar? Não. Volto para o for. Quem que é o próximo? Tem próximo? Tem a Andressa. E eu vou seguir no fluxo. Então, o for, ele executa. Então, o X meu, ele está preso nesse mundinho de valores. Definiu o X lá fora, e coloquei para processar. Aí alguém pode perguntar: posso colocar o X aqui dentro, assim? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Colocar o x igual a 0 aqui dentro? Vamos colocar para jambrar esse programa aqui para ver. Por que não, Letícia? Maria Letícia? Por que não? Se responder certo, um ponto na prova garantido. Só o primeiro nome. Perfeito. Eu vou zerar o tempo do. Ô, Maria, me lembra, ó. Maria, deixa eu até anotar aqui, Maria Letícia. Deixa eu até anotar aqui. Pontinho garantido. Pode ser, ô Menossi? Maria Letícia. Que curso que é, Maria Letícia? Que engenharia? Produção. Beleza. Ó, então aqui é o seguinte. Por que a Maria Letícia falou isso daqui, ó? Cara, eu estou executando esse for aqui dentro. Toda vez que eu executar o laço, esse conjunto de linhas vai ser executado. Ou seja, a linha 15, a linha 16, a linha 17 vão ser executadas todas as vezes. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pôr para jambrar? Que fica claro o que está passando. Voltou a ficar 24 o tempo todo. Por que ficou 24? Porque a cada passo, todos os passos, eu sempre, ó, eu vou executar a linha 15 de novo. Sempre eu zero, sempre eu zero, sempre eu zero. Ah, mas você está fazendo x mais 1. Eu faço x mais 1 na linha 17, volto para 14 para ver se eu tenho próxima posição. Tenho próxima posição? Tenho. X igual a zero. Ai, o que adianta aquele x mais 1 lá embaixo? Não está funcionando de nada. Por quê? Porque eu estou zerando o tempo todo. Então, moral da história, por isso, pegando esse x mais 1, colocando nessa posição aqui fora. Porque eu inicio o valor de x uma vez fora do bloco, entro no bloco, faço o que eu tenho que fazer, atualizo o valor e sigo em frente. Pergunta: posso fazer isso daqui? Posso fazer isso?
Cima do print? Então, o que eu fiz aqui agora, né? Vamos rodar isso, ó. Vamos antes de executar. Antes de executar, vamos fazer a lógica? Vamos fazer a lógica? Estou falando aqui, ó, na linha 13. Vou começar meu processo. X igual a zero. X igual a zero. Beleza. Entrei no for, vou rodar o for. Quem que é o primeiro nome que eu estou pegando? Maria Eduarda. Legal. Qual que é o índice da Maria Eduarda? Zero. Antes de rodar a linha 16, eu vou rodar a linha 15. Pergunta: qual é o valor de X quando eu for processar a linha 16? É 1, não é 0. Então, eu vou fazer o quê? Quando eu faço isso daqui, eu estou deslocando. Eu vou imprimir valor 0 aqui e vou imprimir 0 mais 1 para frente. Então, a Maria Eduarda vai ter 35, a Manuela vai ter 2 aqui, né? Vai ter 44, a Aline Coelho, 18, a Andressa vai vir para cá. Quando chegar na Janaína, vai dar um erro, porque eu vou estar fora da lista. Vamos pôr para rodar? Vou dar clear, vou pôr para rodar. Vai dar erro isso aqui, tá? Por que ó, o erro que deu aqui, ó. Ó, index error, list index out of range. Por que out of range? Porque nessa hora aqui, o X vai estar com um valor que vai estar acima do 5, vai estar lá no 6. Eu vou estar imprimindo um valor fora da faixa. Então, eu tenho que tomar cuidado para esses caras. E se eu fizer isso daqui, ó? E agora? E agora? Dá certo isso daqui? Agora eu arrumei o programa. Vou começar em -1. Então, x mais, -1 mais 1, 0. Aí eu botei o bicho de novo na linha. Tá? Então, assim, o que é o importante para nós? Tá? O que é importante para nós? Lista é uma... os dois conceitos importantes, os três, vamos digamos assim, os objetivos da aula de hoje, os 3 conceitos fundamentais que tem que estar tatuado na memória nessa belíssima noite de 20 de abril. Cara, primeiro ponto, lista é coleção de valores. Lista é coleção de valores. Cada valor dentro da lista é separado por vírgula. Cada valor dentro da lista é separado por vírgula. Cada posição de uma lista é indicada por um índice que começa em 0. Cada posição de uma lista é indicada por um índice que começa com 0. Com listas diferentes, por meio de seus índices, eu consigo associá-las. Que é o que fizemos aqui. E como que eu navego tranquilamente? Ó, navegar na lista é transitar na lista inteira. Como que eu faço isso? Um dos meios é o for, que é o mais prático. Por quê? Porque já comendo macarrão lá, que você pega a pontinha do macarrão e você sai chupando o negócio? É isso, for é isso. For você botou o macarrãozinho, botou o fiapo do macarrão, ele vai até o final. É isso, não tem outra. Ele é um comedor de macarrão. Comedor de mexerica. É o glutão da computação. Tá? Só que ele é um glutão que sabe quando parar. Ele vai... Quando que ele vai parar de comer mexerica? Quando acabarem os gomos. Quando que ele vai parar de chupar o macarrão? Quando acabar o macarrão. Então, assim, ele tem um limite. Ele sabe quando. Ele olha para a mexerica e fala, eu vou comer enquanto tiver esses gomos. Eu vou
o macarrão, eu vou comer esse prato, acabou, morreu, fechou. Ele não tem dúvidas da quantidade de vezes que ele vai fazer. Ele não tem, ele sabe. Então, então você passa uma lista e ele vai fazer. Então, essa é o for. É isso que tem que estar colocando. Agora, o acessar a lista é por meio do meu índice. O acessar a lista é por meio do índice. E aí eu ponho o nome da lista, colchetes, o valor do índice que você quer. Beleza? Então, essas são as relações. Pessoal, por hoje, por essa noite, é isso. Alguma dúvida? Maria Letícia, parabéns pela tirada aí, viu? Me cobra se não tiver isso daí, você pode me cobrar, por favor, a minha ou a nossa, tá? Parabéns aí pela sacada aí. Alguma dúvida, senhores? Alguma dúvida, senhores? Perfeito, então, ó. O Igor é aquele cara que vai no peito, né? Você pergunta, a pergunta era se tinha dúvida ou não. O cara já dá boa noite, tipo assim, ó, carteirado, ó, acabou, tchau, boa noite, né? Um abraço para os seus, né? Vamos curtir o feriado. Então é isso daí, ó. Boa noite, muito obrigado pela atenção de vocês. Menos quer fazer um comentário aí, um incremento? Não, eu vou fazer um esforço para a gente colocar o material deles até o final de semana. Perfeito. Tranquilo, então. Ó, um abração, então. Boa noite, bom feriado. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Vou parar a gravação aqui.